cara, eu tenho minha conta. Você sabe quanto você tem de dinheiro. Exatamente. Você vai olhar e falar assim, pô, você pega o seu imposto de renda, ela vai ter o seu montante. Certo? Agora, o bem, a generosidade, a boa ação, ela é infinita. Então eu comecei a olhar dentro da tribo e da comunidade que eu fui criando, né, como streamer, e olhar e falar assim, cara, não importa. Porque eu sempre peguei e eu ajudo, né? Eu falei assim, eu tô mal, eu vou ajudar com metade do que eu tenho mesmo estando mal. Né? Então, desde o começo, desde que eu comecei a fazer as lives, eu virava e falava assim, eu vou jantar, eu tenho 10 conto para jantar. Eu vou descer lá no bar e eu vou trombar um morador de rua que às vezes eu vou dividir um misto quente com ele de 5 conto, um pão na chapa, vejo que ele quer. E aí eu troco uma ideia com ele. Saca? E aí eu comecei a conhecer os moradores de rua ali da região e entender que a diferença entre mim e ele não é nenhuma, é uma decisão, saca? É uma decisão errada. É um erro, é um deslize. Ele virou pra esquerda e você virou pra direita, só isso. E ninguém percebe que pode ser você. Cara. Não, eu não só percebo, como até me assusta, assim. O quanto a vida pode mudar para bem ou para mal por uma decisão, cara. Então, tudo isso que a gente foi, voltou, e eu comecei a olhar aquelas pessoas, eu olhei e falei assim, cara, eu vou ajudar aqui e eu vou seguir nesse processo ajudando as pessoas ao meu redor. Mas principalmente... Mas isso que você tá falando é depois de você ter passado todo o perrengue que você passou. Não, né? Junto com o perrengue. Foi junto? Não foi depois de você entender tudo isso e melhorar? Junto, mesmo? Porque eu comecei você mal e você mesmo assim ajudando. Cara, porque teve dia, cara, eu tinha um tênis, que era um tênis que tava zoado, que eu usava pra correr, eu tinha uma Havaiana e eu tinha mais um negocinho. Você não tava bem de grana, não tava já... Eu tava morando, cara, difícil, pedindo ajuda, pagando remédio, começando a fazer as lives. Caramba. Teve dia, eu tenho no meu... Porque eu comecei a gravar isso também nos stories, porque eu falei assim, cara, vai ser o meu luxo, né? Tem pessoas que o luxo é ir viajar, ir na balada, ir num bom restaurante. Eu virei e falei assim, cara, eu vou colecionar pra minha recordação esses momentos com essas pessoas que estão aqui. E aí nos meus stories tem tudo, de 2018 e tal, tá ali no Instagram. Teve vez que eu desci, e eu andava uns 800 metros, quase 1 quilômetro de descida e depois subida, pra ir nos barzinhos que era mais barato, umas padarias da minha casa. Né? E aí tinha um morador de rua, o Kaique, e ele tava mal, né, velho? E ele, o cara bebia muito. Qual que é a história dele? Como ele parou na rua? Eu não... Então, é um cara que ele sempre tava alterado, velho. Ele sempre tava com alguma coisa alterada. Ele só queria cachaça. E aí eu olhei e falei assim, porra, Kaique, né? Ele falou assim, vamos comer, velho. Pô, eu te pago aqui, a gente divide. Ele não aceitava? Ele falou assim, eu só como se você me pagar uma cachaça. E aí eu pagava a cachaça dele, ele pegava e ia embora, né? Ele não queria comer. Ele tava num processo de se maltratar mesmo, o tempo todo. E aí eu olhei e falei assim, porra, cara, você não vai comer? Pô, você tá andando na rua, você vive o dia inteiro na rua. Eu, pelo menos, passo a maior parte do meu tempo dentro de casa. E eu peguei as Havaianas e falei assim, pega as Havaianas, cara. Pelo menos pega o chinelo pra você andar na rua. E ele tava descalço. E eu dei minha Havaiana pra ele, e ele pegou, tal, levou. No dia seguinte, eu fui jantar no mesmo lugar, a Havaiana tava no lixo. Porra! Cara, eu olhei e falei... Qual que é a explicação cara, disso? Eu olhei... cara... Se maltratar mesmo? E eu olhei a Havaiana e falei, que filha da puta, velho. Peguei a minha Havaiana, que eu falei assim, ele não quer, mas é a única que eu tinha, exatamente. Tá ligado? Caramba. E aí eu peguei e voltei pra cá, porque esse dia eu voltei descalço. Falei assim, cara, eu vou voltar aqui descalço, mas porra, velho, pra mim é 800 metros. E você que tá o dia inteiro na rua, saca? Então eu acho que nesse processo, nesse momento, eu comecei a olhar o próximo de uma forma que você olha e fala assim, caramba, velho, não é só você olhar alguém que tá pior que eu. É você olhar as decisões... E questionar isso. Ele tinha uma pessoa normal que foi, né? Entrou que você falou, pegou uma mão errada. E é nisso que você fez a pergunta de falar assim, pô, num país desenvolvido não vai ter a pobreza? Cara, não é questão da pobreza. É a decisão de um cara... que rolou na vida de alguém e ele vai se maltratando a ponto que ele não quer. Não importa se o governo tem, às vezes, ajuda social, não tem. Cara, você pode até amenizar aquilo e tirar uma parcela. Mas você sempre vai ter o mais grave, né? Você vai tirando. Você vê uma pessoa que entra para as drogas, é difícil você tirar, não importa a classe social. E aí é das drogas, né? Do começo ele vai indo, ele vai para a rua. Né? E aí o que pode ser feito? Pode ser feito conscientização, tem, né? Eu acho que é uma questão de saúde. Mas mesmo assim o ser humano tem essa essência. Porque eu falo assim, é muito difícil, hoje, né? A minha concepção, assim, de olhar, eu falo assim... Ah, pô, onde é que é o paraíso e onde é que é o inferno? Eu falo, cara, olha pro seu redor. Porque você não consegue achar a explicação do porquê uma criança é abusada,
Você não consegue achar explicação porque alguém nasce tetraplégico, ou você cego, não tem, ou cego, você não tem uma explicação porque as maldades acontecem e coisas muito boas acontecem. Se você olhar pro lado, você vai começar a olhar e falar, caralho, velho, o inferno é aqui, o paraíso é aqui, o purgatório que você vai passar para sair de um lugar ao outro é aqui, o lugar de aprendizagem é aqui, é tudo aqui. Se você olhar, você vai conseguir perceber muitas dessas questões que você vai falar assim, caralho, velho, tá tudo aqui ao meu redor e eu não percebia isso. E eu vejo as pessoas hoje que eu falo assim, a pessoa ela não consegue se abrir quando ela tá com algum problema e quando ela tá com a vida dela em algum momento, ela se fecha tanto que ela perde a referência do que tá acontecendo em várias coisas. Né? Eu acho que isso é o mais sinistro que eu pude aprender nesse processo. Sim. Que eu olho e falo assim, mano, você não viu aquilo? Sabe, às vezes eu ando com algumas pessoas e aí o cara vira e fala assim, tipo, sei lá, pô, eu vou no mercado. E aí no mercado tá a tiazinha ali vendendo flanela, saca? Vendendo alguma coisa ali na porta do mercado. Eu vou, faço as compras, aí eu separo algumas coisas que eu comprei, que eu tô comprando pra mim, separo pra pessoa, saio do mercado, aí eu dou, né, o que eu comprei pra ela, mais uma grana. Aí, às vezes alguém tá comigo e fala, porra, mas você é generoso. Eu falo assim, mas você não viu? Quando você entrou aqui, você viu essa pessoa? Ela falou, vi. Eu falei, você não pensou em nada? Você olhou, você viu a situação, a pessoa tá trampando no frio, vendendo alguma coisa, você entrou pra comprar coisa pra você, você tem sobrando, você vai sair daqui. Tipo, eu não sou generoso. Eu tô fazendo o mínimo, velho. Saca? Porque você não pode olhar e falar assim, caralho... Eu aceito isso e é assim. Sabe? Eu acho que são questões que você vai olhando no seu dia a dia e eu acho que você vai aprendendo a não aceitar e aprendendo que você tem a responsabilidade. Você tem a responsabilidade, porque a gente não está falando de governo, a gente não está falando de, né, de políticas sociais, a gente está falando de social, a gente está falando de ser humano. É alguém que caiu e você pode dar pelo menos um conforto para a pessoa e falar assim, mano, você caiu aí, deixa eu te levantar, tá tudo bem? Saca? Você precisa aí, quer que eu te leve no médico? E a gente não faz isso. E a gente passa o dia inteiro, e se fosse alguém que você conhece, aí você olha e vai lá e ajuda. Exatamente. Então eu falo, que tipo de relação é essa? Né? Cara, é a gente tentar e entender que a gente não tem um laço. Fala, não, cara, eu não tenho nada a ver com essa pessoa. Essa pessoa chegou aí por causa dela e eu não tenho nada a ver. Isso desumaniza pra caralho. Desumaniza. E aí você tira até sua responsabilidade. Tira. Ah, esse cara aí deve ter sido bandido, alguma coisa. Exatamente. Fez alguma coisa errada. Ah, pô, mas não é seu papel. Você chega no farol, você fecha o vidro e fala, pô, esse cara vai te roubar. Você tá na rua, você olha lá, o cara, você fala, mano, vou atravessar.